Primeiramente, né, queria dar uma boa noite a todo mundo. Me apresentar, eu sou a Mari e eu tô aqui representando, né, o megapolo de Barbacena, mas também os polos de Itabira, Ubá, Muriaé, Macaé, Teresópolis, Rio e Rio das Ostras, tá bom? Essa live aqui é uma live mais de conversação, para vocês tirarem dúvida, para vocês questionarem alguma coisa, tá bom? Na live passada, na segunda-feira passada, nós estávamos com mais ou menos 17 a 20 pessoas por aí. É, e elas pediram para eu trazer hoje um cronograma de estudo, porque por ser de forma online, a gente fica um pouco perdido, né, no começo, e isso é normal, tá? Não se assustem, por favor. E é bem comum que a gente fique meio perdido, queira estudar tudo de uma vez, aí não dá conta, fica chateado e desiste do curso. Então, eu trouxe aqui, né, hoje, para a gente conversar um pouco sobre esse cronograma, essa rotina. Inclusive, se vocês quiserem conversar entre vocês no chat também pode, igual o Paulo e o Pedro estão conversando, né, em relação às engenharias, a criar grupos de vocês. Nós temos 8 grupos, né? Sendo os tecnólogos, os bacharelados e licenciaturas, é, os da área da saúde e os da área da engenharia. Porém, a gente não pode deixar aberto porque são muitos alunos. Então, né, se algum aluno, por alguma maldade, mandar alguma coisa, a gente não consegue ter controle sobre isso. Então, por isso que a gente mantém eles fechados. Mas alguns alunos, né, que se interessam em fazer grupos entre si para conversarem, para trocarem, né, questões mesmo, para se ajudarem, é muito interessante. Então, se vocês quiserem fazer, pode ficar à vontade, tá bom? Somente lembrando que a faculdade e os polos não possuem essa responsabilidade. E então vamos lá, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre o cronograma. Uma coisa que é muito interessante eu tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Então, ignorem se eu ficar olhando toda hora para baixo. Uma coisa, né, que a gente frisa e que é muito importante, vocês não precisam entrar no portal do aluno o tempo inteiro, todos os dias, porque nem sempre tem atividade. O que conta ponto para vocês? Falando como aluna agora, tá, pessoal? É atividade e prova, ponto. É isso que conta a nota. Não conta se você assistiu ou não a aula, não conta se você leu ou não a apostila, tá? Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o seu resultado, ok? Ok. E a apostila e as videoaulas, além de muito completas, elas são essenciais para que vocês façam é, uma prova boa, uma atividade boa, para que vocês realmente entendam e no futuro trabalhem como profissionais adequados, ok? Então, a primeira coisa que tudo dica, tá, pessoal? Tudo dica de cronograma. Então, caso vocês queiram ligar o microfone, eu faço assim, assim, assado, eu acho melhor pra mim. Pode ligar o microfone, porque às vezes é melhor pra outra pessoa também, tá? É, o primeiro passo é organizar todas as datas importantes. Antes de pensar em estudar todos os dias, é fundamental saber o que precisa ser entregue e quando. Então, né, o primeiro passo é: você anota numa folha ou no seu telefone, se você tiver mais costume. Você pode anotar também nas notas do telefone, do computador, colocar na geladeira. Colocar na geladeira, gente, eu acho o máximo. Porque a gente sempre tá olhando a geladeira. Então, assim, você olhou, você viu, olha, tem prova, olha. Entendeu? Então é muito importante. Então, você anotar as datas de vencimento, né? Da AVA, do aplicativo, de alguma atividade que tenha. Verificar as datas e provas, avaliações.
de forma online. As provas, os alunos que estão aqui há mais tempo sabem, todas as atividades têm tempo de término. Então, vamos contextualizar, né? Primeiro, a matéria abre para você. A matéria abriu, todas as atividades, elas têm prazo de entrega, mas não de abertura. Por quê? Porque você pode estudar, né, num horário que for mais flexível e mais fácil para você. E a atividade você entrega até tal dia. Por exemplo, hoje, dia 7, para algumas pessoas abriram as matérias, né? E aí, por exemplo, a próxima atividade, só um exemplo, tá, gente? É para o dia 10. Então, ela não tem data de abertura. A data de abertura foi quando abriu o módulo. Só a data de fechamento, que seria mesmo o dia 10, tá? Agora, em relação à prova, Aham. Então, vou postar depois que eu Regina, ver o seu rapidinho áudio na está página. Eu já ligado. recebi quando que vai ser. Aí, na hora que eu já tiver. Não, pô, pode terminar aí, porque não tô achando que você. Obrigada. Aí, a prova é a única atividade que tem prazo de abertura e prazo de finalização. Então, por exemplo, a prova ela vai abrir dia 15 e fechar dia 17. A prova sempre dura aí 2 dias, tá? E ela tem data de abertura e data de finalização. Então, a prova é muito importante que vocês fiquem atentos, tá? Não que as outras atividades não, mas elas não possuem data de abertura, ok? Ficou claro essa parte? Acredito que sim, né? Obrigada, Paulo, pelo retorno. E uma dica também é usar agenda, aplicativo de organização, um calendário impresso. Eu sou a favor do papel. A minha mesa, eu não consigo mostrar aqui para vocês agora, mas é cheia de papel. Para eu conseguir me organizar, eu pego o papel, eu jogo fora. Inclusive, isso puxando, um pouco meu saco, é uma coisa, né, neurológica, que quando você vê muita coisa, você vai fazendo e vai descartando, o seu cérebro entende que você está sendo produtivo naquilo. Então ele continua fazendo, que é algo muito bacana, né? E também vou dar a segunda dica. Separe os dias da semana de forma estratégica. Então, por exemplo, eu trabalho e estudo, né? Então, eu trabalho até no sábado. Então, é muita correria, é muita coisa para fazer, é muito estudo. Então, o que que você consegue fazer? Uma hora que você tira do seu dia, na hora do almoço que você consegue ler uma apostila, um vídeo que você assiste por dia que tem 20 minutos, 15 minutos, entende? Outra dica muito importante também é ter anotação, porque quando você anota, você guarda melhor. Isso é, né, comprovado cientificamente também. Mas, por exemplo, você precisa guardar uma frase, ou você está assistindo a aula e escutou uma coisa muito importante, você vai lá e anota. Nem que seja digitando na folha, a geladeira também, gente, anota e põe na geladeira, entendeu? Porque é muito útil a anotação. Por exemplo, reserve de 3 a 4 dias da semana, mesmo que seja por pouco tempo. Mari, eu tenho 15 minutos para estudar por dia. Tá ótimo. É melhor do que você não estudar por dia. Entendeu? Às vezes, por exemplo, você fala, eu tenho 10 minutos, eu não vou estudar em 10 minutos, eu não vou conseguir aprender nada em 10 minutos. Você pega a sua apostila, você lê lá 2 parágrafos. Tá ótimo. Entendeu? A questão é persistir e não ficar se cobrando de ficar 10 horas estudando. Gente, isso acaba com o psicológico da gente. Vocês estão aqui para serem formados, para trabalhar nessa área, não para ser professor, não para saber de tudo o tempo inteiro. Entendeu? Tá tudo bem se vocês não souberem de tudo. A apostila tá lá para vocês consultarem, as aulas estão lá para vocês consultarem, o tutor tá lá para vocês consultarem. Então você estuda na medida com que você consegue, ok? Escolha, né, dias mais leves da sua rotina. Por exemplo, para mim é segunda, terça e quinta. Pega esses dias e estuda um pouquinho mais. Por exemplo, por dia você consegue estudar 10 minutos. Pega um pouquinho nesse dia, estuda 25 se você conseguir. Um dia que você estiver mais tranquilo, sabe? E sempre se atentando às datas das avaliações.
E também uma coisa que é muito importante, manter um dia fixo para você revisar, né, o que você viu. Porque se você vê só uma vez, você não vai aprender com aquilo. Muito obrigada, Ricardo. Se você vê só uma vez, você não vai aprender com aquilo. Então, eu não estou falando para você reler 45 vezes. Para você pegar e falar, isso aqui eu li, né? Isso aqui eu entendi. Isso aqui eu não entendi muito bem. Eu vou rever, vou passar de novo para ver o que que eu não entendi, por que que eu não entendi. Vou ler de outra forma, tá bom? Inclusive, a gente tem essas três. é, Vamos colocar aí formas de estudo, que seria o áudio, o vídeo e a apostila, justamente para atender todo mundo, né? Porque, por exemplo, eu aprendo mais assistindo a aula do que propriamente lendo, né? Então, eu leio, com certeza, para guardar mais, mas eu aprendo muito mais na aula, entende? A terceira dica é montar um cronograma simples. Por exemplo, você coloca lá de segunda a sábado, porque domingo, né, gente? Domingo é domingo. Então, por exemplo, segunda-feira eu vou estudar 15 minutinhos da apostila. Então, toda segunda-feira você pega na apostila 15 minutinhos. Terça-feira, não consegui estudar. Tudo bem. Terça-feira que vem você estuda. Quarta-feira, se você tiver um tempinho a mais, você consegue estudar o que você perdeu terça, entendeu? Mas eu vou frisar aqui novamente. É importante, importantíssimo que vocês guardem Gostei as dessa datas vermelha. das Sim, essa mesma atividades. Porque, cor. por exemplo, Mas se esse uma vermelho. atividade é Não, filha, eu tô falando, designada, a blusa tem que ser xadrez. Eu gostei Rose, o dessa seu aí. microfone tá ligado. O Você desliga para xadrez, mim, meu por pai. favor? O senhor vai ficar muito. Muito obrigada. É só para não confundir o pessoal mesmo. É, Esqueci o que eu tava falando. Se você não conseguir estudar num dia, não era sobre isso. Em relação à atividade. Se ela for, por exemplo, para o dia 9 e você deixar para estudar no dia 9, você vai estar se sobrecarregando e vai estar correndo o risco de não conseguir fazer a atividade de forma tranquila. Por isso, o dia de revisão, que é muito importante, e os dias de estudo separados, né, de forma tranquila. Igual eu falei, segunda-feira você só lê a apostila. Você pode assistir uma aula e ler duas linhas da apostila para ficar tranquilo para você ir conduzindo o seu estudo, tá bom? E também uma regra de ouro para os cronogramas nunca deixa para a última hora. Que é igual eu falei. Trabalhe pelo menos, né, com 3 dias de antecedência da entrega. As atividades, Rayane, ela fica na matéria. Eu vou mostrar para você já já, tá bom? Então, voltando aqui, pessoal, com o que eu falei, e 3 dias é um número, assim, muito bom. Por quê? Porque ainda está fresco na sua memória. Você assistiu a aula, você leu a apostila, não é necessário escutar o áudio, mas se você aprender assim, você pode, escutar o áudio. Então, aquela matéria ainda está fresca na sua cabeça. Então, se você está estudando que 1 mais 1 é 2, você abre a atividade e pergunta: quanto é 1 mais 1? Tá fresco ali na sua memória. Então você já consegue é, responder de forma clara e objetiva, tá? E também eu fiz um recadinho para vocês que vocês não precisam estudar todos os dias e sim precisam ser estratégicos. O foco não é se sobrecarregar, e sim manter o controle das entregas, aprendendo com qualidade e organização. Tá? Quem se antecipa se destaca. E quem tem rotina também tem lazer. Tá? Então, se você tiver uma rotina, você não precisa ficar correndo o tempo inteiro, ficar, ai, eu queria sair agora, mas eu não consigo porque eu tenho que entregar tal atividade, sendo que ela já podia ter sido entregue, tá bom? Então, eu queria saber se ficou alguma dúvida, se alguém tem alguma dica, se vocês querem que eu explique alguma outra área novamente, já vou te mostrar, tá, Rayane, em relação às atividades, onde você vê. Se vocês gostaram, né, sem ser a live todo dia mostrando o portal do aluno e o Moodle, que agora é o aplicativo.
Acredito que ninguém tenha dúvida, né? Mas se tiver, pode mandar aqui no chat, pode ligar o microfone, ligar a câmera, tá bom? Fiquem à vontade. Vou entrar aqui na live pelo telefone para eu mostrar para vocês como como vocês conseguem. Pode perguntar, Priscila, qual sua dúvida? Nós temos no calendário da Unifatesc a live de boas-vindas da Central, né? Que é onde eles explicam como vai acontecer, como que vai ser o seu curso, de forma assim abrangente. Né? Nós aqui do Polo temos também a live de boas-vindas, mas é uma live mais de conversação, que a gente pergunta para o aluno se ele tem alguma dúvida, é uma live mais como se fosse um bate-papo. Se ele tem alguma dúvida, se ele tem alguma questão, se ele está com dificuldade em alguma coisa, não é obrigatório participar das lives, mas você que está entrando agora, principalmente é essencial para você entender o que que vai acontecer durante o seu curso, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Olha, olha. E vou mostrar aqui para você, Rayane, como você consegue verificar as. Peraí. As atividades. Você vai entrar no portal do aluno, né, pelo link que foi te enviado. Opa! Portal do aluno Unifatesc. Coloca o seu RA, que é o seu registro acadêmico, e a sua senha, que é a sua data de nascimento, sem os dois primeiros dígitos do ano. E aí você vai já entrar, né, nessa parte aqui do portal. Descendo um pouquinho na parte de minhas disciplinas e arrastando o dedo da direita para a esquerda, você vai clicar aqui em acessar. Acessando, ele vai te encaminhar para outra área, na qual você consegue verificar a sua matéria. Por exemplo, essa aqui é comunicação e expressão. Então, passando aqui, você tem a apostila da disciplina e o calendário acadêmico da disciplina. A Priscila falou que viu no calendário várias lives de boas-vindas. Elas são iguais? Ela viu essas lives aqui no calendário acadêmico. Opa, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vou deitar aqui para a gente enxergar melhor, né? E ele tem aqui, ó, por exemplo, dia 19 vai ser feriado nacional. Aliás, já foi, né? Dia 7, início do módulo. Dia 30, prazo final da atividade de estudo 1. O calendário, ele é individual para cada aluno. Inclusive, se vocês puderem imprimir, é muito importante, muito bacana para ajudar a orientar vocês nesse cronograma que eu falei para vocês, tá? Quanto à marcação que estava no calendário escrito pertencer estágio TCC. Ah, esse pertencer é onde a central explica, né, como que é feito o seu TCC, como que você procura o estágio, tá bom? Agora, continuando aqui, tem a apresentação da disciplina, tem a videoaula, o slide da apresentação, porque quando a gente assiste, né, com o professor, o slide ele fica muito pequenininho. Então a gente, né, caso você queira anotar depois alguma parte que você acha importante do slide, você consegue ver por aqui e o áudio da apresentação também. E aqui já começa as matérias. E aí, todo mundo, mas principalmente a Rayane, que foi quem perguntou, você continua passando as atividades, assistindo às videoaulas e as atividades aparecem aqui no meio. Por exemplo, atividade de estudo com valor de meio ponto. Essa atividade, ela se refere a essas videoaulas passadas, a essa matéria, essa parte da matéria passada. Aí você fez, né? Aí você continua aqui, ó, unidade 3. Continua assistindo, continua. E aqui, ó, aparece atividade de aprendizagem, que tem o prazo final até dia 4/8. Então, se vocês quiserem fazer antes, fiquem à vontade. Igual eu expliquei, a prova é a única atividade que possui data de abertura e data de finalização. Vou mostrar aqui para vocês.
Ó, atividade de estudo, que vai até dia 13 do 8. E aqui, enquete de opinião e a prova curricular. Olha aqui, ela abre do dia 29 do 8 ao dia 1º do 9. Entendeu? Por nada, Rayane. Então, ó, e aqui tem a segunda oportunidade, que abre dia 10 do 9 e fecha dia 12 do 9. São sempre 2 dias para você efetuar, a avaliação. Alguém tem mais alguma dúvida? Hoje eu tô falando muito, né, gente? Não que nos outros dias eu não fale, mas. Oi, Lisete, tudo bem com você? Boa noite. Oi, boa noite. Eu já estou completando 68 anos Hoje? hoje. Que legal, parabéns, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Obrigada, Por muito nada. obrigada. O Moodle serviria para entrar em contato com o professor e os alunos da mesma matéria, certo? Então, o Moodle a gente não está utilizando mais, a gente está buscando mais utilizar o portal do aluno e o aplicativo da Unifatece. Só um minutinho, Adina, que eu já vi sua pergunta, eu já te respondo, tá? Priscila, voltando, né? Ao contato com o tutor, você consegue aqui no próprio portal do aluno, nessa parte aqui de fale com a gente. Aí você consegue entrar em contato com o tutor. Claro, Rayane, explico sim. Você consegue entrar em contato com o tutor e depois ele te responde, tá bom? Em relação à prova substitutiva, Adina, você possui 10 pontos para conseguir ao longo da sua matéria. Então, por exemplo, as atividades são distribuídas em 4 pontos e a prova é distribuída em 6 pontos. Então, teve a primeira oportunidade da prova. Eu não consegui fazer a prova. Acontece, às vezes a gente está apertada, às vezes aconteceu algo imprevisto e tá tudo bem. Tá? Aconteceu a segunda oportunidade, eu não consegui fazer também, aconteceu outro imprevisto. Tudo bem. A prova substitutiva é caso você tenha perdido o prazo da prova ou, desculpa, ou você queira aumentar a sua nota para conseguir chegar na média. A média são 6 pontos, tá? Então, por exemplo, eu fiz a prova 1 e tirei 3 pontos. Não consegui fazer a tentativa 2 e não fiz as atividades, que eu também não consegui. E preciso fazer a prova substitutiva. Ela vai somar? Não, ela vai substituir a nota da sua prova. Então, por exemplo, você fez as atividades, você tirou 4 pontos. Você fez a prova e tirou 3 pontos, mas você quer mais pontos. Então, você faz a prova substitutiva, que ela substitui esse ponto e acrescenta o que você tirou na prova, tá bom? Ela tem o custo aí de R$ 10, tá bom? Não, Eliane, não existe grupos específicos. Igual eu estava explicando anteriormente, nós temos aí 8 grupos, sendo 4 do Rio, 4 de Minas, distribuídos em tecnólogo, bacharelado e licenciatura. É, Temos também a área da saúde e a área de engenharia. Então, para a gente comandar esses 4, já é um pouco difícil. Se a gente deixasse aberto e selecionado por curso, aí seria muito complicado. E, né, caso de acontecer, caso acontecesse, algum problema, aí nós teríamos que nos responsabilizar. Tira o papel, conecta, mão na massa e na prática. Todas as lives. Então, Priscila, as atividades, elas são na sua plataforma. As que acontecem na live são para te ajudar, tá bom? A Rayane falou que se eu poderia explicar um pouco sobre as legendas do calendário. Então, eu vou explicar aqui como funciona. Como acessar o curso da Inova para atividades complementares? Você tem acesso aqui embaixo.
Ricardo, você entra no portal do aluno, você vai lá na parte de baixo e aperta aqui, ó, em Nova Carreira. Você pode escolher, né, um curso aqui e fazer essas atividades complementares. Ah, Priscila, isso eu não sei te informar o que significa cada legenda. Ricardo, ficou explicadinho aí? Aí você consegue comprar o curso e também, caso você não queira comprar, esses cursos eles são disponibilizados para você durante durante a graduação, ok? Pessoal, nós temos 10 minutinhos, mas acredito que dê tempo. Hoje está bem produtivo. Vou mostrar aqui para vocês como olhar a legenda. Você entra, né, na sua matéria. Deixa eu fechar aqui. Aqui tem o calendário. Olha, que eu estou marcando tudo como feito, não fiz nada. Calendário acadêmico da disciplina. Você clica nele. O meu, ele não está querendo abrir agora. Acho que poderíamos fazer um grupo de acordo com as disciplinas. Tipo um grupo de pessoas que fazem TO, só de nós alunos. Então, sim, vocês, alunos, podem fazer um grupo de vocês, mas não é responsabilidade do polo, ok? Rayane, eu vou te explicar como funciona. Ele é coloridinho, tá? Então, por exemplo, vamos destacar esse setembro, que tá um verde bem neon aqui. Ó, vai ter a prova substitutiva. Então, nessa data, abre a prova substitutiva. Por exemplo, o início do módulo que começa hoje, tá aqui, ó, de roxinho, tá vendo? Então, ele aparece aqui também de roxinho. Agora, dia 30, tá amarelo clarinho. A gente vem aqui na legenda. Prazo final de atividade de estudo. Prazo final para atividade de APA. Então, tudo isso você consegue conferir por aqui. Ficou bem explicadinho. Aqui, ó, tem as datas para quem gosta de número, né, para se localizar. Ah, então tá ótimo. Queria perguntar se alguém tem mais alguma dúvida. Lisete, você já conseguiu começar o seu curso? Sim, eu consegui trocar, mas eu ainda não entrei na matéria. Onde é a disciplina, eu não consigo abrir. E então, aí agora eu vou ter que correr, não é isso? Então, rapidinho, APA é atividade prática, é, atividade prática avaliativa, acredito que é isso. E, Lisete, como assim você não conseguiu entrar? Por exemplo, nessa Não abre, parte aqui, em minhas hum, disciplinas, não aparece nada? ele não abre, As que aparecem não abre. não abre. Minutinho, minutinho, Aham, rapidinho. ok. Não consigo acessar o app da Unifatesc. Regina, eu vou pedir para você, né, ir acessando somente o portal por enquanto, porque o aplicativo ele ainda está em teste e para algumas pessoas ele realmente não está funcionando, tá? Por nada. Enquanto a Lisete não volta, tem mais alguém com alguma dúvida, com alguma questão? Nós temos aí 6 minutos. Fiquem à vontade. Fórum? Só um minutinho, Regina, vamos entrar lá para eu entender. Esse fórum de discussões. Esse texto mesmo, ele é como se fosse uma redação. Ó, quer ver? Deixa eu abrir aqui.
Qual a importância das produções acadêmicas para a sociedade? Então, ele seria uma forma de te avaliar, não é uma atividade obrigatória, tá? Ó, os textos acadêmicos são produções textuais baseadas em pesquisas, observações e análise. Eles são produzidos para estudo de determinado tema. Diante das afirmativas, como você acha que os textos acadêmicos poderiam se aproximar ainda mais do cotidiano social? Então, seria só uma atividade assim, não acredito que não seja obrigatória. Eu não tenho certeza. Não, é importante sim. É como se fosse uma redação mesmo, para você colocar a sua opinião, né, em relação aos fatos que acontecem daquele tema. Esse aqui, por exemplo, ele é da produção textual científica baseada em pesquisas, mas aí podem ter outros de outros temas também, tá? É como se fosse o que você acha de forma formal, uma redação mesmo. Temos 4 minutinhos e a Lisete não voltou, gente. Tem mais alguém com alguma dúvida? Como assim, Ricardo, projeto integrador? Ah, sim, aham, exatamente. Agora que eu entendi. É como se fosse um projeto integrador. Oi, desculpa. Não sem problemas. Então, aí eu Por vou, nada, Priscila. Ah, aí eu vou ter que fazer esse trabalho, né? Eu vou tentar abrir daqui a pouco, tá bom. tá bom? Pode Qualquer deixar. coisa, você manda mensagem no 0800, que aí eu peço para as meninas para transferir você para mim e a gente Hum, conversa por lá. 0800. 4867000. Ok. Tudo bem. Inclusive, pessoal, qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, pode entrar nesse contato aqui, tá bom? Nesse É o 0800 Zap, né? 4, isso, Hum, 4867000. Alguém tem ok. mais alguma dúvida? Agora eu vou me achar. Tenho certeza que agora vai dar certo, Lisete. Você Com vai certeza. gostar muito. Ah, eu estou muito animada. Ah, então tá bom. Que ótimo, Rayane, que não sobrou nenhuma dúvida. Então, acho que, né, já dá pra gente se despedir por aqui. Queria dar uma boa noite pra todo mundo. Obrigada pela participação. Até segunda-feira que vem. Espero todo mundo aqui, tá? Eu vou guardando os nomes aos poucos. Aqui, ó. Se alguém tiver grupo de fonoaudiologia, pode adicionar aí o Matheus. Boa noite, bom descanso, boa semana. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição, tá bom? Queria te desejar de novo, Lisete, parabéns, muitos anos de vida, que Deus te abençoe e te proteja, e que você consiga, né, seguir uma caminhada aí muito boa com a Com gente e sem a gente certeza. também quando você formar, tá bom? Tá bom? E de repente eu volto a fazer outro curso, né? Vai que estamos aqui, Tá aí. né? Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Adina, Pedro, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Juliana. Matheus. Obrigada a vocês pela participação, tá bom? Ok. É a segunda. Até. Boa noite, Lisete. Boa Boa noite, noite. Rayane. Até mais. Boa noite, Eliane.